Desde que ficou viúva, Leonor de Mendonça entendeu que o luto atrai gente faminta por oportunidade. Sem pai, sem irmãos e com uma herança sendo disputada em sussurros, ela aceitou fugir para não acabar na rua. O refúgio era um casarão isolado no interior de Goiás, encharcado por chuva e cercado de mato alto. O vento trazia cheiro de mofo, couro velho e querosene, como se alguém tivesse apagado uma luz às pressas. A varanda rangia sozinha, e cada estalo da madeira parecia passo de bota dentro da casa. O portão estava caído, as paredes descascadas e as janelas tinham a cor de coisa abandonada de propósito. Na venda da estrada, disseram baixo que ali as portas batem sozinhas desde que o antigo dono desapareceu. Mas na entrada, Leonor viu o que maldição nenhuma deixa: pegadas recentes indo para dentro, e alguém no mato parado demais para ser só um bicho. Quem quer que Leonor acredite em assombração está tentando esconder que existe um criminoso bem vivo ali. Antes de continuar, já se inscreve no canal e deixa seu like. Porque o que Leonor descobriu naquele casarão cheio de portas trancadas vai te surpreender de um jeito que você nunca imaginou. E me conta aqui nos comentários de que cidade você está assistindo essa história. Vou adorar saber até onde o dossiê do tempo está chegando. O caminho até o casarão não era... O caminho até o casarão não era estrada, era um risco de barro no meio do nada. Leonor de Mendonça seguiu num carro de boi alugado, com uma mala pequena e um embrulho de roupas pretas, já gastas de tanto luto. O céu não abria, a chuva não caía forte, caía insistente, como se quisesse apagar o rastro de quem passava. O homem que conduzia os bois não falava quase nada. Chamava-se Silvério. Tinha a barba rala e olhos que evitavam a casa, mesmo antes dela aparecer. Quando o caminho começou a subir, o ar ficou mais frio e o cheiro mudou. Saiu o cheiro de capim pisado. Entrou o cheiro de madeira úmida e fumaça antiga. Leonor apertou o chale no peito. Não era frio só de tempo, era um frio que vinha de dentro. Ela pensou no marido morto, no enterro apressado, no testamento que sumiu por 2 dias antes de aparecer certinho. E na visita do parente que, sem baixar a voz, falou em negócio, papel, assinatura. Depois disso ela entendeu. Não estavam cuidando dela, estavam cercando. E foi por isso que aceitou o refúgio, mesmo sem conhecer, mesmo sem ter ninguém de confiança para acompanhá-la. O casarão era chamado de Vargem das Almas. Nome ruim, nome que parecia inventado para assustar criança. Mas o nome não era o pior. O pior era o jeito que Silvério engoliu seco quando apontou com o queixo. Lá, no alto do morro, entre árvores tortas e um pasto ralo. A casa apareceu como uma mancha escura, grande demais para estar viva, velha demais para estar de pé. O portão de madeira estava caído, como se alguém tivesse empurrado com raiva e ido embora. A cerca tinha buracos, e o mato entrava no terreiro sem pedir licença. A varanda comprida tinha parte do assoalho cedido, e uma das colunas estava torta, segurando o telhado por teimosia. Leonor sentiu o coração bater no pescoço, e por um instante teve vontade de mandar voltar. Mas voltar para onde? Para a rua, para a casa alugada onde já batiam na porta perguntando quando ela resolveria a papelada, para o olhar dos vizinhos que mediam sua viuvez como se fosse moeda. Ela respirou fundo e desceu. O barro pegou na barra do vestido, pesado, como se a terra quisesse segurar. Silvério não desceu junto, ficou no carro de boi, com as mãos no arreio e os olhos presos no mato. Eu não entro. Foi só isso que ele disse. Leonor olhou. Por quê? Ele passou a língua nos dentes. Dizem que tem coisa aí. Que coisa? Coisa de gente que não presta, ou coisa que não é gente. Ele falou, não é gente sem convicção.
como quem repete frase alheia, e ainda assim o medo dele parecia verdadeiro. Leonor tentou manter a voz firme. Eu fui mandada para cá, pois eu deixo assim aqui e volto. Quem vai me receber? Tem um homem, chama Bento Ramírez. Ele toma conta. O nome não acalmou. Nada ali parecia cuidado. Leonor caminhou até a escada da varanda. O primeiro degrau rangeu como se reclamasse dela. O segundo afundou um pouco. O terceiro estava molhado de um jeito que não era só chuva. A porta da frente estava fechada, mas não trancada. Isso foi o primeiro golpe. Casa vazia, tranca a porta. Casa que espera visita, deixa a porta encostada. Ela empurrou. O cheiro veio como um pano na cara, mofo, couro velho e querosene. Querosene era o cheiro de lamparina, cheiro de gente usando luz e usando recentemente. A sala era grande, os móveis estavam cobertos por panos, mas não por cuidado, por abandono. O pano tinha manchas e poeira grossa por cima. Havia retratos na parede, quase todos virados de lado, como se alguém tivesse esbarrado, ou como se alguém tivesse virado de propósito. Leonor deu um passo e ouviu um estalo. Não foi o assoalho, foi outro som, um som leve, como unha em madeira, vindo de dentro da casa. Ela parou, prendeu o ar. Silêncio. A chuva lá fora fazia um barulho fino no telhado quebrado. Pingos caíam dentro, em algum lugar, marcando o tempo. Leonor chamou. Senhor Bento! A voz dela saiu pequena e foi engolida pela casa. Ela avançou, segurando a mala como se fosse arma. Passou pela sala, viu a cozinha ao fundo, e na cozinha uma mesa posta de um jeito errado. Não era mesa pronta para comer. Era a mesa de alguém que parou no meio do gesto. Uma caneca de barro ainda úmida, um resto de fumo num prato e uma faca, a lâmina escura, como se tivesse cortado carne ou algo pior. Leonor sentiu a garganta apertar e então ouviu passos humanos, pesados, vindo do corredor. Ela virou rápido. Um homem apareceu na sombra, alto, magro, barba por fazer, camisa aberta no peito e um olhar que não pedia desculpa por existir. A senhora chegou. A voz era calma demais. Leonor não gostou do jeito que ele mediu ela inteira, como quem calcula peso, como quem calcula valor. Sou o Leonor de Mendonça. Eu sei quem é o senhor. Bento Ramírez. Ele limpou as mãos num pano. O pano já estava sujo de terra e graxa, ou sangue seco que ela não quis confirmar. Não avisaram a hora. Eu vim como pude, pois veio. Ele se afastou um pouco e apontou para o corredor. O quarto da senhora é no fim. O menos ruim. Menos ruim. Era o tipo de frase que já entregava o que ela tinha aceitado. Leonor respirou pelo nariz e sentiu de novo o querosene, mais forte ali, como se alguém tivesse derramado. Tem lamparina? Tem. Alguém esteve aqui hoje. Bento olhou para ela como se estivesse escolhendo uma resposta. Eu estou aqui. Eu quero dizer outra pessoa. Ele deu um meio sorriso sem humor. Nesta casa, senhora, sempre tem gente onde não devia. Leonor não entendeu se era ameaça, aviso ou superstição. E isso foi pior. Ela passou por ele. O corredor era estreito. As tábuas estalavam. E o teto tinha manchas de infiltração, como mapas de doença. No caminho, Leonor viu uma porta com corrente. Corrente grossa, fechada com cadeado novo. Metal brilhando no meio daquela decadência. Ela parou. O que tem aí? Bento não respondeu na hora. Só chegou perto. E a presença dele, tão próxima, deixou o ar mais pesado. Coisa do antigo dono. Que coisa? Papel, tralha. Por que trancado com cadeado novo? Ele inclinou a cabeça. Porque tem quem goste de mexer. Leonor sentiu a pele arrepiar. Ela não perguntou quem. Porque a resposta podia ser a senhora. Bento continuou andando. Vamos. Ela seguiu e guardou aquilo dentro. O cadeado novo, no meio da casa velha. O quarto, menos ruim, tinha cama com dossel sem cortina, um colchão fino e uma janela que fechava mal. Havia um espelho manchado numa cômoda e marcas de dedos na madeira, como se alguém tivesse procurado algo com pressa.
Bento colocou uma lamparina na mesa. Acenda quando escurecer. Não gaste muito. Querosene tá caro. Leonor olhou para o pavio e percebeu que já tinha sido usado naquele dia. O cheiro confirmava. E comida? Ela perguntou, tentando não parecer suplicante. Bento apontou para um saco no canto. Fubá, feijão, carne seca, pouca. Se quiser mais, tem que mandar comprar no arraial. Leonor assentiu. O arraial é longe. 2 léguas, se o tempo deixar. Ele ficou na porta. Tranque por dentro. Tem chave. Tem ferrolho. Use. Leonor percebeu que ele não disse por segurança. Ele disse use como ordem. E então Bento foi embora pelo corredor, sem barulho apressado, sem pressa de sair, como se a casa fosse dele. Leonor fechou a porta, passou o ferrolho e encostou as costas na madeira. O silêncio voltou, mas não era silêncio tranquilo, era silêncio cheio de ouvido. Ela olhou pela janela. O terreiro estava vazio. O carro de boi já não estava. Silvério tinha ido embora. Deixou ela ali. A chuva continuava e o fim da tarde começou a descer, cinza. Leonor abriu a mala e tirou uma muda de roupa. Dobrou devagar, como se dobrar fosse um jeito de fingir normalidade. Depois sentou na cama e ficou olhando para a lamparina. A cabeça dela fez o que sempre fazia desde a viuvez. Foi para o passado. Ela viu o rosto do marido pálido no caixão. Viu o médico dizendo que era febre ruim. Viu o parente do marido, Jerônimo Tavares, chegando cedo demais perguntando por papel. Jerônimo tinha mãos macias, mãos de quem não trabalha no barro, e sorriso de quem sorri com os dentes e não com os olhos. Foi Jerônimo que falou da Vargem das Almas. Disse que a casa era de um conhecido, disse que era tranquila, disse que ela poderia ficar ali até se recompor. E Leonor, sem ter para onde ir, acreditou. Ou fingiu acreditar. Agora, naquele quarto, ela sentiu com clareza. Não era refúgio, era isolamento. Ela acendeu a lamparina quando o escuro chegou. A chama ficou baixa, tremendo, como se o ar dentro da casa fosse pesado demais para fogo. Leonor foi até o corredor com a luz na mão. O corredor parecia mais comprido à noite, e as sombras faziam a casa parecer ter mais portas do que tinha. Ela foi até a cozinha. Não queria comer, mas sabia que se não comesse, o medo comeria por ela. Pegou um pouco de feijão já cozido num pote. Estava frio. Estava ali desde cedo. Ela aqueceu no fogão, que pegou com facilidade demais, como se tivesse sido usado recentemente. Enquanto esperava, ouviu de novo o barulho. Unha em madeira, bem leve, vindo de algum lugar acima. Ela parou com a colher no ar. Olhou para o teto. A casa tinha sobrado e tinha um alçapão no corredor. Ela tinha visto de tarde. Leonor não queria subir, mas o medo já tinha subido antes dela. Ela levou a lamparina para o corredor. Achou o alçapão. A cordinha estava solta e a madeira tinha marcas de mão, marcas recentes. Ela puxou. O alçapão abriu com um gemido longo e um bafo de poeira desceu, quente e velho. Leonor ergueu a lamparina. A luz alcançou vigas, teias e um canto com caixas. Caixas fechadas. E uma delas tinha um pano por cima. Ela ficou ali, no primeiro degrau da escada, sem subir, só olhando, e então ouviu um passo atrás dela. Ela virou tão rápido que a chama quase apagou. Bento estava ali, parado no fim do corredor, como se tivesse surgido do nada. A senhora não dorme. A voz dele saiu baixa, e não era pergunta. Leonor sentiu o sangue sumir do rosto. Eu ouvi barulho. Bento olhou para o alçapão aberto, e o olhar dele ficou duro. Não mexa aí. O que tem ali? Rato. Rato não puxa corda. Bento deu um passo. A casa estalou sob o peso dele. Tem coisa que não é para a senhora. Leonor segurou a lamparina com as 2 mãos. Eu estou sozinha aqui. Eu preciso saber onde piso. Bento chegou perto do alçapão. Puxou a cordinha com força. Fechou de uma vez. O barulho ecoou, como uma porta batida. Leonor engoliu seco. Lembrou do boato. As portas batem sozinhas.
E ali, naquela hora, a porta tinha batido. Mas não sozinha. Bento apontou para o quarto dela. Volte, tranque e durma. Leonor não discutiu, porque discutir com um homem em casa isolada era pedir castigo. Ela voltou, trancou e sentou na cama sem tirar o sapato. A lamparina tremia e projetava sombras na parede. Por um tempo ela só ouviu a chuva e o próprio coração. Até que perto de meia-noite, a casa mudou de som. Um som de madeira trabalhando, um toque, depois outro, como se alguém estivesse andando descalço no corredor. Leonor prendeu a respiração, ouviu de novo, passo, passo, parando bem diante da porta dela. Ela ficou imóvel, com a mão na boca. O ferrolho não mexeu, mas a maçaneta girou bem devagar, como se alguém testasse. Uma vez, duas, depois parou. Leonor quase chorou, quase. E então ouviu uma voz, baixa, bem baixa. Assina. A palavra veio como sopro e sumiu. Leonor sentiu o estômago embrulhar. Assina. Ela não sabia se tinha ouvido de verdade, ou se a cabeça dela, cansada, estava costurando medo com lembrança. Mas ela sabia o que aquilo significava. Papel, assinatura, e o nome de Jerônimo Tavares aparecendo na mente como lâmina. Ela não se mexeu. Ficou ali, congelada. Os passos se afastaram e o corredor voltou ao silêncio. Leonor esperou. 1 minuto, 2, 10. E então, bem longe, ouviu uma porta bater. Um estrondo seco, como raiva. Ela tapou os ouvidos, mas o som ficou dentro dela. Quando o dia clareou, a chuva tinha virado neblina. O terreiro era um mar de barro. Leonor não dormiu. Saiu do quarto com a lamparina apagada e o corpo pesado. O corredor cheirava ainda mais a querosene. E a cozinha tinha marcas novas no chão. Marcas de bota, barro fresco. Dentro da casa, ela seguiu as marcas sem pensar. As marcas iam até a porta com corrente e cadeado novo. Paravam ali. Leonor aproximou a mão do cadeado. O metal estava frio, mas não gelado como coisa que ficou a noite toda sem toque. Frio de manhã e com um leve cheiro de mão. Ela encostou o ouvido na porta. Silêncio. Ela se afastou e sentiu um olhar nela. Virou o rosto para a janela da sala. Do lado de fora, no limite do mato, havia alguém. Não era Bento. Era menor, mais magro, e sumiu assim que ela focou. Leonor ficou parada, o coração disparado. Ali não era só casa velha, não era só boato. Tinha gente escondida, tinha coisa acontecendo. E alguém queria que ela assinasse alguma coisa. Quando Bento apareceu na cozinha, comendo em pé, ela perguntou sem rodeio: "Quem mais está aqui?" Ele mastigou devagar. Olhou para ela como se estivesse decidindo o quanto mentir. "Ninguém." "Eu vi." "Viu o quê?" "Um homem no mato." Bento deu um sorriso curto. "Aqui tem bicho. Eu sei o que eu vi." Ele se aproximou e falou baixo, sem gritar, o que foi ainda mais ameaçador. "A senhora viu o que sua cabeça quis ver, porque tem medo e porque gente medrosa inventa coisa." Leonor sentiu um calor de raiva subir, mas a raiva não tirava ela dali. A raiva só deixava ela mais sozinha. Bento voltou a comer, como se o assunto estivesse encerrado. Leonor percebeu então um detalhe na cintura dele. Uma chave presa num cordão. Não era chave pequena de quarto, era chave de cadeado. Ela olhou para a chave e Bento percebeu. Ele puxou a camisa por cima do cordão, cobrindo, e o olhar dele endureceu de novo. "A senhora vai se acostumar." Disse isso como sentença. "Aqui, cada um cuida do que é seu e do que não é." Leonor engoliu seco e entendeu que, se quisesse sair viva, ia ter que fingir obediência e observar. Porque naquela casa, a maldição parecia ter cheiro de querosene, som de bota. E a palavra assina, soprada na porta como ordem de homem. E se alguém estava escondendo papéis atrás de um cadeado novo, era porque aqueles papéis valiam mais do que a vida dela. A manhã chegou sem sol, só uma luz pálida atravessando a neblina.
Leonor lavou o rosto numa bacia fria e encarou o próprio reflexo no espelho manchado. Olhos fundos, boca seca, o corpo inteiro em alerta. Ela não tinha dúvida. Alguém andou no corredor de propósito. Alguém falou na porta de propósito. E alguém queria uma assinatura. A questão era outra. Quem e para quê? Leonor saiu do quarto com passos leves. O assoalho denunciava qualquer pressa, e ela não podia parecer apressada. Bento estava na sala, de costas, mexendo num pano que cobria um móvel. Quando ouviu ela, nem se virou direito. Dormiu. Não era pergunta, era provocação. Leonor escolheu a voz mais calma que conseguiu. Preciso mandar recado ao arraial. Preciso de sal. E quero escrever para um vigário. Bento soltou um riso curto, sem humor. Vigário. Sim, a senhora não entende onde está. Ele pegou uma caneca e bebeu água, devagar, como se mostrasse controle. A ponte do córrego fundo caiu com a chuva. Caiu quando? Esta noite. Leonor sentiu o estômago gelar. Era rápido demais, conveniente demais. Eu vi ontem o tempo ruim, mas a senhora quer discutir com a água. Ele deixou a caneca na mesa com força. Fica, até secar. Fica, como ordem. De novo. Leonor não insistiu. Insistir com Bento era bater a cabeça numa pedra. Ela precisava de outras saídas. Ela olhou pela janela. O barro estava alto. A estrada virara um rastro brilhante e escorregadio. Ainda assim, a verdade era simples. Se ela conseguisse descer o morro a pé, conseguia chegar ao arraial. Mesmo que levasse um dia. O problema era outro. Ela não sabia se deixariam. Leonor voltou para o quarto, pegou a mala e por baixo das roupas tirou um pequeno embrulho, um pedaço de papel e um lápis curto. Ela ia escrever uma carta, mesmo sem saber quando sairia, porque escrever era uma forma de lembrar que ela ainda mandava em algo. No papel ela escreveu o nome de Jerônimo Tavares, só o nome, e uma frase: se eu sumir, procure por ele. Dobrou. E guardou dentro da costura do vestido, perto da barra. Ali, ninguém olharia primeiro. Depois disso, ela fez o que Bento não queria. Ela começou a observar a casa como se fosse um documento. Cada marca era uma palavra, cada cheiro, uma assinatura. Na sala, ela levantou um canto de pano. Por baixo, um armário antigo. E na madeira, riscos recentes. Como se alguém tivesse arrastado para o lado muitas vezes. Atrás do armário, o reboco tinha uma parte mais nova, mais clara, um reparo, feito há pouco. Leonor encostou a palma. O reboco ainda tinha aspereza de coisa mal seca. Isso não era decadência antiga, era uso recente. Ela ouviu Bento andando ao fundo e recuou rápido, como se não tivesse mexido em nada. Senhora! A voz dele veio da cozinha. Venha comer. Leonor entrou. Na mesa havia um prato com fubá e carne seca e uma caneca de chá escuro. O cheiro era forte, erva amarga e algo doce por trás, enjoativo. Bento apontou para o chá. Para acalmar. Não preciso. Precisa sim. Ele disse com firmeza demais, como se aquilo fosse importante. Leonor tocou a caneca. O calor estava recente. Alguém tinha feito aquilo pensando nela. Ela levou a caneca ao nariz. Sentiu um cheiro que conhecia de longe. Dormideira. Coisa que faz o corpo pesar. Leonor sorriu pequeno. Fingiu gratidão. E molhou só os lábios. Um gole mínimo. O bastante para não provocar, pouco demais para derrubar. Bento observou. E quando viu a caneca baixar, relaxou o rosto. Um detalhe pequeno, mas decisivo. Leonor engoliu seco. Então era isso. Eles queriam ela lenta, confusa, submissa. Ela comeu em silêncio, guardando força e guardando raiva. Depois do café, Bento saiu. Disse que ia ao rancho ver os animais. Leonor ouviu a porta bater. Ouviu passos no terreiro. E o som sumindo no barro. Ela ficou sozinha, pelo menos por alguns minutos, e foi aí que a casa mostrou outra coisa, um barulho de leve, quase um pedido, vindo do corredor, da direção da porta acorrentada. Não era unha em madeira agora, era um toque fraco, ritmo irregular, como mão cansada. Leonor sentiu o peito apertar.
Aproximou-se devagar, encostou o ouvido na porta. Do outro lado, silêncio. Aí, um arrastar, baixo, como corrente puxando no chão. Leonor recuou com o corpo todo arrepiado. Não era vento. Vento não arrasta corrente. Ela apertou a lamparina apagada contra o peito sem perceber, como se fosse um escudo. E então, bem de perto, ela ouviu um gemido abafado, humano, fraco. Leonor levou a mão à boca, e a primeira imagem que veio não foi de fantasma. Foi de um homem trancado, um homem vivo, ou morrendo. Ela não teve tempo de pensar mais, porque ouviu alguém entrando pela porta da frente. Leonor correu para o quarto, fechou a porta, ficou imóvel. O som não era de Bento. Bento pisava pesado. Aquele passo era mais leve, mais rápido. A casa estalou de um jeito diferente. Alguém conhecia o caminho. Sem hesitar, Leonor encostou o olho na fresta da porta do quarto. Viu uma sombra passando no corredor, pequena, magricela. E então uma voz feminina, rouca, sussurrou: "Não faça barulho, minha filha." Leonor abriu a porta um palmo e viu uma mulher velha, muito velha, pele marcada, olhos fundos e vivos, lenço na cabeça, mãos tremendo. Ela entrou rápido, como quem tem medo de ser vista. "Quem é a senhora?" A voz de Leonor saiu baixa. A velha apertou as mãos uma na outra. "Me chamam de Dona Severina. Mora aqui. Eu sirvo aqui. Quando me deixam." Leonor sentiu o coração disparar. "Quem deixa?" Severina olhou para o corredor. O homem, o Bento e o outro que aparece quando quer. Leonor segurou o braço da velha. "Que outro?" Severina puxou o braço, assustada. "Não encosta em mim. Se ele vê marca, ele pergunta. E quando pergunta, ele bate." Leonor soltou na hora. "Desculpe." Severina respirou fundo. "Eu vim avisar. A senhora não beba chá daqui." "Eu já imaginei. Ele põe coisa para a senhora dormir, para não ouvir, para não ver." Leonor sentiu o gelo percorrer as costas. Ouvir o quê? Severina apertou os lábios. Demorou, como se escolher palavra fosse escolher dor. "Tem gente trancada." "Eu ouvi." "Shh." Severina levantou um dedo. Os olhos dela ficaram úmidos. "Não fale alto. Aqui a casa tem ouvido." "Quem está trancado?" Severina balançou a cabeça. "Não sei o nome, mas sei que respira, e que pede água, e que Bento não dá." Leonor sentiu o estômago revirar. Por que ele faria isso? Severina soltou um riso triste. "Por dinheiro, sempre é." Leonor encostou na parede. "E Jerônimo Tavares?" Severina travou. Foi só um segundo, mas foi nítido. O nome acertou em cheio. "A senhora conhece esse homem?" Severina desviou o olhar. Ouvi Bento falando com ele. Uma vez, no terreiro, à noite." Leonor prendeu a respiração. "Ele veio aqui. Vem quando precisa. Não entra pela frente, entra pelo lado do mato." Leonor sentiu uma raiva limpa, sem confusão. Então Jerônimo não tinha mandado ela para se recompor. Jerônimo tinha mandado ela para ser cercada. Leonor segurou a própria voz para não tremer. "O que eles querem de mim?" Severina olhou para as mãos e falou quase sem som. "Papel, assinatura, selo." Leonor sentiu o sangue bater no ouvido. Selo, como o selo do marido, como o selo que validava documento. "Onde está o selo?" Severina deu um passo para trás. "Eu não sei, mas sei que eles procuraram. Vasculharam as coisas do antigo dono da casa e abriram caixa no sótão." Leonor lembrou do alçapão e do jeito que Bento fechou com raiva. "Severina, a senhora pode me ajudar a sair daqui." A velha fez um gesto de negação antes mesmo de pensar. "Eu não posso, eu tenho medo." "Eu também, mas eu vou morrer aqui se ficar." Severina engoliu o choro. "Eu deixo uma coisa." Ela tirou do bolso um pedaço de ferro, um prego antigo, entortado. "Isso abre ferrolho ruim. Não abre cadeado, mas abre porta velha." Leonor pegou como se pegasse uma arma. "Obrigada." Severina virou para sair e, antes de ir, sussurrou: "Quando escurecer, não acenda luz no quarto. Eles gostam de ver sombras se mexendo na janela, para saber se a senhora dorme." Leonor ficou parada.
o corpo todo frio. Severina! A velha parou na porta. Sim, se eu gritar, alguém vem. Severina respirou fundo. Vem, mas não vem para salvar. E saiu. Leonor fechou a porta do quarto e ficou olhando para o prego na mão. Aquilo era pouco, mas era algo. Ela esperou. Ouviu passos no terreiro. Bento voltou. Mais tarde, quando ele entrou na casa, Leonor já estava sentada com o rosto neutro. Ela tinha decidido outra coisa. Não ia enfrentar Bento de frente. Ia fazer Bento se mostrar. Senhor Bento, que foi? O senhor tem papel e pena. Preciso escrever. Bento franziu a testa. Escrever o quê? Uma carta. Para minha consciência. Ele deu um riso curto. Consciência não enche barriga. Mesmo assim, Bento foi até um armário, tirou um tinteiro, uma pena velha e uma folha amassada. Colocou na mesa. Escreva, mas não me venha com drama. Leonor olhou o papel. A borda tinha uma marca, um carimbo apagado, como selo raspado. Ela tentou não demonstrar, mas o coração acelerou. Ali havia papel oficial, ou o resto dele. Leonor escreveu qualquer coisa. Uma frase sem valor, só para observar. Enquanto ela escrevia, Bento ficou parado atrás. O olhar dele não estava na carta, estava na mão dela, na forma como ela segurava a pena, como se o importante fosse ver ela assinando, ver o gesto, ver a mão obedecendo. Leonor terminou e não assinou o nome. Dobrou o papel, Bento estendeu a mão. Deixa aí. Não, é meu. Nesta casa, nada é só de um. A frase dele foi baixa, ameaçadora. E por um segundo, Leonor teve certeza. Ele não era só capataz, era carcereiro. Ela guardou o papel no bolso do vestido com calma e Bento não impediu. Mas o olhar dele prometeu cobrança. Quando a noite chegou, Leonor fez o que Severina mandou. Não acendeu luz no quarto. Sentou no escuro, só com o som da chuva fraca e o próprio corpo tenso. Ela segurou o prego na mão, sentindo a ponta furar a pele de leve, dor pequena, para lembrar que ela estava acordada. Os passos começaram de novo. No corredor, mais de um par. Leonor prendeu a respiração. O ferrolho tremeu com um toque. Não era teste leve agora, era a mão tentando com firmeza. Uma voz masculina surgiu do outro lado. Não era Bento, era mais macia, mais educada. Dona Leonor, abra, vamos conversar como gente. Leonor sentiu o corpo gelar inteiro. Aquele jeito de falar, ela conhecia, não a voz, mas o tipo de homem. O tipo que sorri enquanto aperta o pescoço. Ela não respondeu. A voz insistiu. Eu vim por bem. Só preciso que a senhora assine um papel e volta tudo ao normal. Leonor mordeu a própria mão para não tremer. Ela ficou em silêncio. O homem do lado de fora soltou um suspiro curto, como quem perde paciência. A senhora acha que está protegida por um ferrolho. Não está. Leonor segurou o prego com mais força. E então ouviu outro som. Metal raspando metal. Chave. Uma chave no ferrolho. O sangue de Leonor virou pedra, porque o ferrolho era por dentro. Mas alguém tinha feito um furo na madeira. Um furo antigo, ou recém-feito, e agora enfiava um ferro ali. A porta tremeu. A tranca ameaçou ceder. Leonor se levantou num salto, encostou o ombro na porta segurando com o corpo, sem gritar, porque Severina tinha avisado. Grito não chamava salvação. Do outro lado, o homem falou mais baixo. Abra e assine, ou a senhora vai assinar de outro jeito. Leonor sentiu uma lágrima quente, mas engoliu. A pressão na porta parou de repente. Silêncio. E então, uma batida. Uma só, forte, no ponto exato do peito dela. O impacto fez a madeira doer no osso. Leonor quase caiu. E ouviu Bento do corredor resmungar. Devagar, homem. Ela precisa estar viva. Precisa estar viva. A frase ficou marcada. Como faca. Leonor segurou o riso de pavor que quase saiu. Então, era isso. Eles não queriam matar ainda. Queriam ela consciente o bastante para assinar. Os passos se afastaram e uma porta bateu no fim do corredor. Leonor ficou encostada na madeira, tremendo. Esperou o coração desacelerar.
Quando finalmente conseguiu respirar direito, ela olhou para a janela. A lua não aparecia, mas havia um brilho no terreiro. Lanterna ou lamparina coberta. Alguém estava lá fora, olhando para o quarto dela, vigiando. Leonor se afastou da janela e, num impulso, lembrou do alçapão, do sótão, das caixas, do selo. Se eles queriam assinatura, havia algo que podia virar o jogo. Prova, papel, algo que derrubasse Jerônimo. No meio da madrugada, com a casa quieta, Leonor abriu a porta do quarto bem devagar. O corredor estava escuro, mas ela conhecia os rangidos agora, sabia onde pisar. Ela foi até o alçapão, puxou a cordinha sem fazer barulho, subiu um degrau, outro. O sótão cheirava a poeira e querosene velho. A lamparina não estava acesa, mas ela tinha trazido um pedaço de vela pequena. Acendeu com cuidado. Chama mínima. As caixas estavam ali. 3. Uma com pano por cima. Leonor puxou o pano e viu marcas no chão. Marcas de arrasto. Ela abriu a primeira caixa. Roupas velhas. Um chapéu mofado. Nada. A segunda caixa tinha papéis. Muitos, alguns rasgados, outros manchados. Leonor mexeu com dedos cuidadosos e viu uma coisa que fez o peito apertar. Um selo. Não o do marido, mas um selo de cera dura, com iniciais, as iniciais do antigo dono da casa, e junto um caderno de contas, anotações de compra e venda, gado, terra, e no meio uma lista separada, nomes, datas e valores altos. Não parecia venda de gado, parecia pagamento por serviço sujo. Leonor virou a página e viu uma linha que a fez gelar. Jerônimo T. Ela fechou o caderno na mesma hora, como se o nome queimasse. Nesse instante, ouviu embaixo o estalo de uma tábua. Alguém tinha acordado, alguém tinha levantado. Leonor apagou a vela com os dedos, rápido. Ficou no escuro total, sem respirar. Os passos vieram para o corredor, pararam bem embaixo do alçapão. Uma voz de Bento baixa. Eu senti cheiro de vela. Outra voz, a macia, respondeu. Ela não dorme, eu disse. Leonor apertou o caderno contra o peito. O papel fazia barulho mínimo, mas naquele silêncio, qualquer mínimo era tiro. O alçapão tremeu. Uma mão puxou a cordinha. Leonor recuou para trás, engatinhando no escuro do sótão. A madeira abriu. Um facho de luz subiu. Bento com lamparina. O rosto dele por baixo, duro. Senhora Leonor. A voz dele veio como sentença. Desça, agora. Leonor segurou o caderno com força e pela primeira vez percebeu uma verdade simples. Ela não estava só sendo vigiada, ela estava presa. E tinha encontrado o motivo, mas agora eles sabiam, que ela sabia. Leonor desceu do sótão como quem desce para o cadafalso, degrau por degrau, sem pressa, sem correr. A lamparina na mão de Bento fazia o corredor parecer mais estreito. A luz tremia nas paredes e o cheiro de querosene subia como enjoo. Ela sentia o caderno apertado contra o peito, escondido sob o chale, como se fosse um coração extra. Bento não dizia nada, só apontava com o queixo. Como dono de tudo, quando chegaram à sala, a casa parecia diferente. Não por estar mais viva, mas por estar preparada. A mesa estava limpa, papel novo sobre a madeira, pena e tinteiro, e um pano dobrado ao lado como se alguém fosse limpar uma assinatura. Leonor parou, a boca secou. Bento se colocou entre ela e a porta. Não tocou nela, não precisava. A casa inteira tocava. A senhora não se cansa, ele falou baixo, sempre mexendo onde não deve. Leonor forçou a calma. Eu só queria entender onde fui parar. Bento se inclinou um pouco. O rosto dele estava perto demais, cheiro de suor e fumo. A senhora foi parar onde devia ficar quieta. Quem mandou eu ficar quieta? Bento sorriu de lado, um sorriso que não tinha alegria, só certeza. Quem paga? A resposta ficou no ar, e o silêncio seguinte foi pior, porque a casa respondeu com som, uma porta batendo ao fundo, seca, forte. Leonor estremeceu, não por achar que era fantasma, mas por saber o que podia ser. Uma ordem, um sinal.
gente se movendo. Bento virou o rosto para o corredor e falou sem gritar: "Pode entrar." Ela já acordou. Leonor sentiu o estômago virar. Passos vieram. Passos de homem acostumado a sapato limpo. Passos que não arrastavam no barro. E ele apareceu. Jerônimo Tavares entrou na sala como se entrasse numa audiência, sem pressa, com roupa melhor que a de Bento. Casaco escuro, mesmo com umidade, cabelo penteado, mãos macias, o tipo de homem que não se suja para matar, só manda. Leonor sentiu uma raiva tão fria que doeu. E junto veio uma tristeza funda por ter aceitado o refúgio dele. Jerônimo sorriu, do jeito que sorria na cidade, com dentes sem olhos. "Dona Leonor, que bom vê-las, viva e lúcida." Bento resmungou, como quem não gosta do tom. Jerônimo nem olhou para ele, só olhou para Leonor. "A senhora me dá trabalho." Leonor respondeu sem baixar a cabeça. "O senhor me trouxe para um cativeiro." Jerônimo fez um gesto leve, como quem afasta exagero. "Palavras feias." "Palavra feia é assina, soprada na minha porta à noite." Jerônimo ficou imóvel por um instante. O sorriso diminuiu. Depois voltou, mais fino. "A senhora está nervosa." "Eu estou com medo. E eu aprendi que medo é aviso." Jerônimo caminhou até a mesa. Passou a mão no papel como quem acaricia animal. "Vamos encerrar isso. Sem grito, sem escândalo, sem tragédia." Leonor olhou o papel. Viu linhas, viu termos, viu palavras que pareciam legais, mas que eram faca, renúncia, cessão, transferência. O mundo dela cabendo em tinta. "Eu não vou assinar," ela disse. Jerônimo inclinou a cabeça. "Vai." "Não." O silêncio veio. Jerônimo respirou fundo e mudou de voz. Continuou mansa, mas ficou perigosa. "Dona Leonor, a senhora é viúva, sozinha, longe, sem testemunha." Ele apontou para Bento sem olhar. "E eu tenho um homem que faz o que eu peço." Leonor sentiu o corpo tremer, mas segurou. "O senhor também tem medo de testemunha," ela disse. "Por isso trancou gente atrás de corrente." Bento deu um passo. Jerônimo levantou a mão pedindo calma, como quem controla cão. Jerônimo sorriu outra vez. "Gente atrás de corrente, que imaginação." Leonor puxou o caderno de dentro do chale e colocou sobre a mesa, sem entregar, só mostrando. O gesto cortou a sala. Jerônimo parou de sorrir. A luz da lamparina refletiu no olho dele. E pela primeira vez, Leonor viu a verdade ali. Medo, não de maldição. Medo de papel. "Eu achei isso no sótão," Leonor falou. "Eu li o nome do senhor." Jerônimo não tocou no caderno. Não precisava tocar para sentir o peso. "A senhora não devia," ele disse, mas fez. Leonor engoliu seco. "Tem nomes, tem datas, tem valores, e tem o senhor." Jerônimo olhou para Bento. O olhar dele foi curto, e Bento entendeu na hora. Bento avançou para pegar o caderno. Leonor puxou para trás, e no mesmo movimento colocou a ponta do caderno perto da chama da lamparina sobre a mesa. A borda do papel ameaçou escurecer. "Se o senhor mandar encostar em mim," ela falou com a voz falhando, mas firme, "eu ponho fogo agora." Bento parou. Jerônimo ficou imóvel, como se calculasse, como se medisse o quanto ela realmente faria. Leonor sentiu as mãos suando, sentiu o coração batendo forte demais, mas manteve a borda perto da chama. Jerônimo respirou e tentou voltar a ser o homem gentil. "A senhora não quer fazer isso. Eu não quero morrer aqui." Jerônimo abriu os braços num gesto quase triste. "Ninguém quer." Ele deu um passo para perto e falou baixo, para só ela ouvir. "A senhora vai assinar e vai sair daqui, com dinheiro, com proteção, com paz." Leonor sentiu o hálito dele, cheiro de cravo e mentira. "E se eu não assinar?" Jerônimo ficou quieto por um instante. Depois fez um gesto para Bento. "Mostre." Bento caminhou até o corredor. Pegou a chave no cordão. Aquela chave que Leonor tinha visto. O metal tilintou. E por algum motivo, aquele som foi mais assustador do que qualquer barulho de porta batendo. Bento foi até a porta acorrentada.
O cadeado novo brilhou. Ele encaixou a chave, girou. A corrente caiu com um som pesado, como ferro despencando num poço. Leonor prendeu a respiração. Bento abriu a porta. O cheiro que saiu não era só mofo. Era cheiro de gente presa, de urina antiga, de sangue seco, de febre. E então veio um som fraco, um gemido humano. Leonor sentiu as pernas quase falharem. E mesmo assim ela foi até a porta, porque havia algo dentro dela que não aceitava mais fechar os olhos. Na penumbra, ela viu um homem magro demais, barba crescida, olhos fundos, amarrado pelos pulsos, com a boca ressecada e a pele marcada. Ele tentou falar, só saiu ar. Jerônimo falou atrás dela com calma cruel. Ele assina também, se eu pedir, mas eu prefiro que a senhora assine, porque é mais limpo. Leonor sentiu o mundo girar. A maldição da casa tinha nome, tinha corrente, tinha fome. Ela virou para Jerônimo com os olhos ardendo. O senhor é um desgraçado. Jerônimo suspirou como ofendido. Eu sou um homem prático. Ele apontou para a mesa. Assine. E ele bebe água hoje. Leonor sentiu o corpo inteiro tremer, porque agora não era só ela. Era outro ser humano, usado como alavanca. Ela olhou o caderno na mão e percebeu que tinha uma escolha horrível: assinar e salvar o preso por um dia, ou não assinar e condenar os dois. O monstro ali não era um espírito, era o cálculo. Foi nesse instante que um ruído veio do corredor. Passo leve, quase nada. Leonor viu na fresta da porta da sala um pedaço de lenço, um lenço velho. Severina, a velha, estava ali, ouvindo e tremendo. Leonor entendeu. Severina não tinha ido embora. Ela tinha ficado, porque no fundo também queria sair daquele inferno. Leonor olhou de novo para o preso. O homem piscou devagar, como quem pede sem voz. Leonor respirou fundo e falou: eu assino, mas eu quero ler tudo. Eu quero entender cada linha. Jerônimo relaxou o rosto, como quem ganha. Claro, leia. Eu sou justo. Bento fechou a porta do cativeiro. A corrente não voltou, mas a porta fechou com estrondo, como ameaça. Jerônimo empurrou o papel para perto de Leonor. E a pena. Leonor sentou. As mãos tremiam, mas ela forçou os dedos a obedecer. Ela começou a ler em voz baixa, devagar, como se fosse ignorância. Mas era tempo. Tempo para Severina, tempo para pensar, tempo para achar uma saída. Jerônimo ficou atrás dela, próximo demais, como se esperasse o momento do golpe final. Leonor chegou ao fim e segurou a pena. A ponta tremia. A tinta escura parecia sangue. Jerônimo inclinou o rosto perto do ouvido dela. Assine, dona Leonor. E acabou. Leonor levantou a pena e, num gesto rápido, não assinou. Ela derramou a tinta inteira sobre o papel, de uma vez, manchando as palavras, apagando termos, estragando tudo. Jerônimo deu um passo para trás, surpreso. E Leonor, sem pensar, puxou a lamparina da mesa e jogou a chama sobre o papel molhado de tinta e querosene. O fogo pegou rápido, rápido demais, como se o querosene já estivesse ali esperando. A chama subiu, a mesa estalou, o ar ficou quente. Jerônimo gritou pela primeira vez, não de medo de fogo, de medo de perder controle. Sua maldita! Bento avançou para apagar, pegou um pano, bateu no fogo. Leonor já estava em pé, com o caderno apertado no peito, e correndo para o corredor. O assoalho reclamou, os rangidos denunciavam, mas o caos cobria o som. Jerônimo veio atrás, Bento largou a mesa e foi também. Leonor correu para o quarto, porque era o único lugar com tranca, e porque dentro do quarto havia a janela. Ela entrou, bateu a porta. Passou o ferrolho, o corpo dela tremia, o peito queimava, mas ela estava viva. Do lado de fora, pancadas. 1, 2, 3. Jerônimo não batia como Bento. Jerônimo batia com raiva contida, como quem não aceita, não. Abra, agora. Leonor encostou as costas na porta. O prego entortado estava no bolso. Ela puxou, olhou para a janela. O chão lá fora era barro, mas era saída. Ela empurrou a janela. A madeira estava inchada.
Resistiu, gemeu. Uma pancada mais forte na porta fez a parede tremer. O ferrolho rangeu. Leonor enfiou o prego na fresta da janela. Forçou com o braço doendo. A janela cedeu com um estalo. Um ar frio entrou. Cheiro de mato molhado. Cheiro de liberdade e lama. Ela se jogou para fora, caiu no barro. O vestido sujou todo. O joelho bateu numa pedra. A dor subiu como fogo. Mas ela não parou. Atrás, a porta do quarto cedeu. Madeira quebrando. O grito de Bento, o xingamento de Jerônimo. Leonor correu pelo terreiro como quem corre por vida. O barro puxava os pés, quase arrancava o sapato. Ela foi para o lado do mato, onde Severina tinha dito que Jerônimo entrava, porque ali devia ter trilha, e trilha leva a lugar. Ouviu passos atrás, pesados. 2 homens. O barro espirrava. Ela vai pro mato! Bento gritou. Leonor mergulhou entre as árvores. Os galhos arranharam o rosto. O cabelo prendeu em espinho. Ela arrancou com dor. A respiração dela fazia barulho demais. Ela tentou controlar, não conseguiu. O medo fazia o peito cantar alto. E então, no meio da mata, ela viu uma abertura escura no chão, uma portinhola de madeira quase escondida por folhas, um acesso, uma entrada de serviço, um jeito de entrar sem usar a porta da frente. Leonor parou por um segundo e entendeu. A assombração da casa era isso. Gente entrando e saindo por buracos, por atalhos, por passagens, fazendo porta bater quando queria. Ela ouviu os passos chegando. Não tinha tempo de pensar. Ela abriu a portinhola e desceu. O cheiro lá embaixo era pior que o da casa. Era cheiro de porão, de terra fria, de bicho e de segredo guardado. Leonor desceu com cuidado, a mão tateando parede de barro, o escuro engolindo. Lá em cima, vozes. Ela sumiu. Procura. Ela não pode sair do terreno. Leonor avançou no corredor de terra, sentindo o coração no ouvido, o caderno ainda no peito, agora úmido, sujo de barro, mas inteiro. O túnel era baixo. Ela se abaixava, a saia prendia. Ela rasgou a barra com as mãos sem pensar. Um som veio à frente, um choro baixo, humano. Leonor parou, escutou. Não era Severina. Severina tinha voz velha. Aquele som era mais jovem, mais fino. Leonor avançou. A luz era quase nenhuma, mas havia uma fresta adiante, uma claridade de fora entrando por ripas. Ela chegou a uma espécie de depósito e viu uma figura encolhida num canto, uma moça, roupas rasgadas, olhar assustado. Leonor congelou. A moça arregalou os olhos. Não me bate. Leonor se ajoelhou devagar. Eu não vou te bater. Eu sou Leonor. Eu também tô presa. A moça tremeu. Eles me trouxeram, disseram que eu devia servir. Leonor sentiu nojo e raiva juntos, mas manteve a voz baixa. Qual seu nome? Inês. Leonor segurou a mão dela. Inês, tem saída por aqui. Tem, eu ouvi eles falando. Tem um buraco que dá no brejo, mas eu não consigo correr. Leonor olhou para as pernas da moça. Havia marcas roxas e um tornozelo inchado. Leonor engoliu seco. Eu vou te levar. Inês chorou sem som. Eles vão matar a gente. Leonor respirou. Eles vão tentar. Um barulho veio do túnel. Passos acima. Barro caindo. Aqui! Eu ouvi! A voz de Bento. Leonor puxou Inês para o lado. Fez sinal para ficar quieta. Ela olhou ao redor. Viu um monte de sacos velhos e uma tábua solta na parede. Ela empurrou a tábua. Atrás, uma fresta. Um vão estreito. Ela enfiou Inês primeiro. A moça choramingou de dor no tornozelo. Leonor tapou a boca dela com a mão, suave, pedindo silêncio. Depois Leonor entrou também. Ficaram espremidas, respirando barro, o escuro colado no rosto. Bento apareceu no depósito. A lamparina dele balançava, fazendo sombras correrem. Jerônimo veio atrás, sem lamparina, só com ódio. Ela tá aqui, Bento disse. Eu sinto. Jerônimo respondeu baixo. Acha. E quando achar, quebra o braço. Ela assina com a outra mão.
Leonor sentiu o sangue gelar. Inês apertou a mão dela com força. Bento mexeu nos sacos, chutou, remexeu. O fogo da lamparina soltava um cheiro forte. Querosene, sempre querosene. Leonor percebeu uma coisa horrível. Se Bento aproximasse a lamparina daquele depósito, aquele porão podia virar fogueira, e elas não teriam para onde correr. Jerônimo perdeu a paciência. Anda. Ela não evaporou. Bento avançou, e no gesto bruto, bateu no próprio joelho numa madeira. Ele xingou. A lamparina inclinou. Uma gota de querosene caiu. No chão de palha seca. Leonor viu, e entendeu em um segundo. Aquilo ia pegar fogo, por acidente ou por propósito, e Jerônimo ia deixar. Leonor saiu do esconderijo num impulso, como bicho acuado, e empurrou Bento com o corpo. Bento cambaleou, a lamparina caiu, o fogo lambeu o chão, uma língua pequena, mas faminta. Jerônimo gritou: "Sua imunda!" Leonor correu para o túnel, voltou pelo caminho, segurando Inês pelo braço, arrastando a moça na dor. Atrás, Bento corria mancando. Jerônimo vinha logo depois. O túnel parecia não acabar nunca. O ar era pesado. O chão escorregava. Inês gemia baixo. Leonor não soltava. Não podia soltar. Uma fresta de luz apareceu à frente. O buraco do brejo. Leonor empurrou as tábuas. Abriu. A água do brejo era gelada. Subiu até a canela. Depois, até o joelho. O cheiro era de lama viva, mas era fora. Era mundo. Leonor puxou Inês. As duas saíram para o mato baixo. O brejo escondia pegada, a água apagava rastro. Atrás, Bento surgiu na saída do túnel. O rosto dele estava sujo, olhos selvagens. Ele apontou. Lá! Jerônimo apareceu logo atrás. O casaco dele já não parecia elegante, parecia ridículo e molhado. Jerônimo viu Leonor com o caderno preso ao corpo, e o olhar dele ficou doente, porque ele sabia, sem aquele caderno, ele era só crime. "Me dá isso!" Jerônimo gritou. "Me dá e eu deixo vocês irem!" Leonor riu sem alegria, um som curto, desesperado. "O senhor nunca deixa." Ela puxou Inês para o lado, pelo brejo. A moça chorava, mas andava, cambaleando. Bento entrou na água atrás. O barro puxou ele escorregou, caiu de joelho, xingou. Jerônimo ficou na beirada. Não quis sujar os pés, não quis se arriscar. E isso mostrou o que ele era. Covarde por trás da própria brutalidade. Ele pegou uma arma pequena, uma pistola velha, manteve na mão como ameaça. Leonor viu, e o coração quase parou. Jerônimo ergueu a arma. A mão dele tremia, porque ele não era homem de atirar. Era homem de mandar atirar. "Para!" Ele gritou. "Eu atiro." Leonor sentiu a vontade de cair, mas olhou para Inês e viu nela o mesmo medo, a mesma prisão, a mesma vida roubada. Leonor falou alto, pela primeira vez, para o mato ouvir, para o céu ouvir, para Deus ouvir, se Deus ainda olhava. "Então atire, atire e prove o que você é." Jerônimo hesitou, e esse segundo foi o que salvou, porque do lado da casa um grito veio, de mulher velha, de garganta rasgada. Severina. "Ladrão! Assassino! Tem gente presa aqui." A voz dela estourou no ar como sino e ecoou no vale. Jerônimo virou o rosto desesperado, porque testemunha era pior que fogo. Bento também virou. E nesse instante, Leonor puxou Inês para dentro do mato mais denso. Saiu do brejo. Foi pela trilha que descia. Ela não sabia se Severina ia sobreviver ao grito, mas sabia que aquele grito tinha mudado tudo. Agora havia som. Agora havia palavra. Agora havia acusação. E no interior, a acusação corre mais rápido que boato de assombração. Leonor desceu o morro arrastando o corpo. As pernas tremiam, o joelho doía, o peito parecia rasgar. Inês mancava, quase caía. Leonor segurava, empurrava, carregava quando precisava. No meio da descida, Leonor viu uma coisa que quase a fez parar. O carro de boi, de Silvério, parado sob árvore.
como se ele tivesse ficado perto, como se ele soubesse, como se ele também tivesse medo demais para ir embora de vez. Leonor gritou, com voz quebrada: Silvério! O homem apareceu, olhos arregalados, rosto pálido. Minha Nossa Senhora, leva a gente, agora! Silvério olhou para o alto do morro, ouviu o grito de Severina ao longe, ouviu outro som, porta batendo, gente correndo. Ele hesitou, e a hesitação dele quase matou. Leonor agarrou a camisa dele, com força inesperada. Se você me deixar aqui, eles me levam de volta. E eu morro. E ela também. Ela apontou para Inês. A moça tremia. Silvério engoliu seco, e finalmente, o medo dele virou vergonha. Sobe. Sobe logo. Leonor ajudou Inês a subir no carro. Depois subiu também. O barro fez o pé escorregar. Ela quase caiu. Silvério segurou o braço dela. Segura firme. Ele bateu no boi. O carro rangeu e começou a andar. Leonor olhou para trás. No alto do morro, a Vargem das Almas era uma mancha. E no terreiro, ela viu 2 pontos se movendo. Homens correndo. Jerônimo e Bento. Mas agora era tarde. O carro descia, e o barro que antes prendia, agora ajudava, porque fazia o caminho virar escorregadio demais para a perseguição a pé. Leonor apertou o caderno no peito, e só então percebeu que estava chorando, não de alívio, de ódio, de nojo, de cansaço. O caminho até o arraial foi uma longa ferida. A cada rangido do carro, Leonor pensava que iam alcançar. A cada curva, ela esperava um tiro. A cada galho que batia, ela achava que era a mão puxando. Mas o tiro não veio, porque Jerônimo não queria barulho. Jerônimo queria silêncio. E agora, o silêncio tinha quebrado. Quando chegaram ao arraial, já era fim de tarde. As primeiras casas apareceram, fumaça de fogão, cachorro latindo, gente olhando com curiosidade. Leonor desceu do carro e quase caiu. As pernas estavam fracas. Silvério apontou para a igreja. Vai pro vigário. É o único que segura homem ruim. Leonor concordou e puxou Inês. Entraram na igreja como se entrassem num abrigo de guerra. O cheiro de cera e madeira encerada bateu no rosto. Era um cheiro que lembrava a infância e lembrava a promessa. O vigário veio rápido, assustado com a cena. Leonor não pediu licença. Ela colocou o caderno na mesa do altar, como se colocasse prova diante de Deus. Padre, tem gente presa numa casa no morro. Tem crime. E tem um homem chamado Jerônimo Tavares por trás. O vigário empalideceu ao ouvir o nome. Não por não conhecer, mas por conhecer demais. Leonor viu isso. E entendeu outra coisa. Jerônimo não era só um parente inconveniente. Ele tinha raiz, ele tinha influência, ele tinha gente comprada. O vigário falou rápido. Minha filha, você precisa falar com o delegado. Eu sei, e eu vou, mas eu quero que o senhor veja, antes que sumam com isso. Ela abriu o caderno numa página marcada. Mostrou o Jerônimo T. Mostrou os valores. Mostrou os nomes. O vigário ficou com a mão tremendo sobre o papel, como se tocar ali fosse tocar lama. Isso é grave. Eu sei. Onde está a velha Severina? Leonor sentiu o peito afundar. Eu não sei, mas ela gritou por nós. Ela avisou. O vigário fechou os olhos um instante, como quem faz oração curta. Depois chamou um sacristão, mandou buscar o delegado, mandou chamar 2 homens de confiança. Leonor sentou num banco da igreja. Inês sentou ao lado, chorando sem parar. E ali, naquele banco, Leonor sentiu o corpo todo desabar. O medo ainda estava dentro, mas agora tinha forma, tinha nome, tinha prova. Ela olhou para a porta da igreja, metade esperando Jerônimo entrar com sorriso e ameaça, metade querendo desmaiar e dormir 3 dias. O delegado chegou, homem baixo, bigode grosso, cara de quem já viu desgraça demais. O vigário falou no ouvido dele. O delegado olhou para Leonor, depois para Inês, depois para o caderno, e o olhar dele mudou. Mudou de dúvida para cálculo. O mesmo cálculo que Jerônimo fazia, mas com outro alvo. Quem é você? Ele perguntou.
Leonor levantou a cabeça. A voz saiu rouca, mas saiu. Eu sou Leonor de Mendonça. E eu vim de um inferno que vocês fingem que não existe. O delegado pegou o caderno, folheou, parou numa página, franziu o rosto. Isso aqui... Tem mais, Leonor disse. Tem um homem amarrado. Tem corrente. Tem porão. Tem uma moça. Ela apontou para Inês. E tem mais que eu não vi. O delegado fechou o caderno com força. Eu vou com homens agora. Leonor sentiu uma esperança pequena. Pequena demais para confiar. Mas era o que existia. Ela segurou o braço do delegado. O senhor precisa chegar antes deles, porque eles vão fugir e vão matar quem ficou. O delegado olhou para a mão dela no braço dele. Depois olhou nos olhos dela. Eu sei. Leonor soltou. Quando o delegado saiu com homens armados, o arraial já falava. Gente na porta, gente cochichando, o boato de assombração morrendo e virando outra coisa. Crime. Leonor ficou na igreja, porque o corpo dela não aguentava mais correr. E porque ali, entre santos e velas, ela ainda conseguia respirar. Ela ouviu os sinos de longe. Ou talvez fosse só seu coração batendo errado. E no meio da reza baixa do vigário, Leonor percebeu um detalhe terrível. Ela não sabia se Jerônimo tinha realmente vindo para matá-la, ou se ele tinha vindo para fazer algo pior. Fazer ela assinar viva, fazer ela viver sabendo que tinha colaborado com o próprio roubo. Esse era o gosto do terror. Não era o grito na noite, era a humilhação planejada. O domínio, o homem usando papel como corrente. Leonor apertou as mãos e jurou por dentro que, se saísse disso inteira, não ia voltar a ser silenciosa. Nem por medo, nem por vergonha, nem por ameaça. A igreja ficou cheia de um silêncio pesado, e esse silêncio não era de fantasma, era de cidade pequena esperando sangue. O delegado subiu o morro ainda na mesma noite, com 4 homens do arraial, e com a palavra do vigário pesando mais que arma. Quando chegaram à Vargem das Almas, a casa já estava diferente, não mais assombrada, só apressada, como lugar onde criminoso arruma mala. Bento tentou fugir pelo mato, mas o barro não perdoa quem corre sem alma limpa. Escorregou, caiu, e foi pego com a chave do cadeado no cordão do peito. Jerônimo tentou o que sempre tentou na vida: sorriso, promessa, dinheiro e um nome grande para assustar a autoridade pequena. Não adiantou. O caderno de contas, o selo, a moça ferida e o homem acorrentado eram prova demais. A maldição acabou ali, na frente de todo mundo, com corrente no chão e com gente respirando de verdade. O homem trancado se chamava Mateus Falcão. Era antigo escriturário do dono do casarão. Tinha visto Jerônimo falsificar a escritura. Tinha visto Bento cavar buraco no mato e abrir passagem por baixo da casa. E tinha ouvido o plano inteiro. A casa nunca foi habitada por sombra. Foi usada como armadilha. As portas que batiam sozinhas eram Bento e seus homens entrando pela passagem do mato. Faziam barulho de propósito, de noite, para manter o povo longe, para alimentar boato, para ninguém subir o morro com coragem. O cheiro de querosene não era assombração. Era aviso de que havia lamparina acesa em lugar que deveria estar morto. E o chá amargo era só dormideira mal misturada. O jeito mais barato de calar uma mulher sem bater nela. E a ponte do córrego fundo não caiu por chuva naquela noite. Mateus contou depois. Bento tinha cerrado uma parte do madeirame dias antes, esperou a água subir e deixou a estrada virar prisão. O antigo dono do casarão não tinha sumido. Tinha sido enterrado no pasto ralo, atrás do rancho, sem cruz, sem nome, porque tinha negado vender a terra e os papéis, e porque tinha descoberto o que Jerônimo fazia. Jerônimo queria a assinatura de Leonor por um motivo simples e miserável. Se ela assinasse a cessão, ele transformava a viuvez dela em documento, e documento no interior era corrente que não faz barulho. No fim, o sobrenatural era só fachada. O terror era método.
O monstro era o homem bem vestido. Leonor passou semanas sem dormir direito, mesmo com porta trancada, mesmo com vela acesa, mesmo com gente por perto, porque o corpo dela tinha aprendido outra lei, a de que o perigo pode falar baixo e sorrir. Inês ficou sob cuidado do vigário, e quando conseguiu andar sem mancar, contou tudo o que lembrava. Cada ameaça, cada noite, cada ordem. Severina apareceu 2 dias depois, machucada, com a boca cortada, mas viva. Ela tinha apanhado por ter gritado, e mesmo assim repetiu, sem chorar, que faria de novo. Leonor visitou a velha na sacristia, levou pão e levou uma coisa que Severina nunca tinha recebido de ninguém naquela casa: respeito. Quando Jerônimo foi levado algemado, ele ainda tentou olhar para Leonor como quem manda, como quem ameaça sem palavra. Leonor sustentou o olhar dele e não abaixou. Ela entendeu, enfim, que o medo não some, mas muda de lado. E quando voltou para a cidade, voltou diferente. Não como viúva dobrada, mas como mulher que viu o inferno humano de perto e sobreviveu para contar. Porque o que quase matou Leonor não foi assombração, foi ganância com assinatura. Gostou da história? Curta e se inscreva no canal e comenta o que achou. Até a próxima história.